Olá, hoje é dia 18 de março de 2021, uma quinta-feira. A gente está completando nessa semana um ano de pandemia do novo coronavírus aqui em Blumenau, especificamente em Santa Catarina. Faz um ano que a gente está combatendo com mais força, vamos dizer assim, o novo coronavírus. Né? Faz um ano, então, que o decreto do governo do estado entrou em vigor, quando a gente teve que ficar recluso em casa praticamente, para combater a proliferação do novo coronavírus, que naquela época chegava e agora está bem instalado. Né? E para falar um pouquinho principalmente sobre o que está vindo daqui para frente, eu trouxe o secretário municipal de promoção da saúde, o Winneton Kramp, a quem eu já agradeço a disponibilidade. Winneton, obrigado por estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o presente e futuro, principalmente do coronavírus, já que o passado a gente conhece muito bem, né? Boa tarde. Boa tarde, Pancho. Exatamente. O passado a gente aprendeu muito com ele, né? A gente teve algumas lições que o coronavírus nos traz, né? Principalmente lições sobre como enfrentar uma pandemia de proporções como a do coronavírus, né? A gente teve ali em 2008, 2009, 2011 o H1N1, a pandemia do H1N1, mas as proporções muito menores, né? A gente teve ali 3, 4 meses ali que você teve a pandemia e depois você conseguiu uma resolução da situação, né? Sim. E o coronavírus não, o coronavírus a gente já está praticamente um ano, entramos em 2021 também, e entramos em 2021 talvez no pior momento da pandemia. Isso que eu ia perguntar, secretário, porque apesar de tudo que a gente aprendeu durante um ano, a gente deixou, e não digo aí só Blumenau, né? O Brasil inteiro está no pior momento da pandemia, nós deixamos que isso acontecesse, ou seja, que depois de um ano de todo esse aprendizado, ainda assim a gente chegasse num momento crítico como a gente está hoje. O que faltou nesse ano, secretário, na sua avaliação? Erramos em alguma coisa para ter que passar por isso agora? Eu acho que não é uma questão de errar, eu acho que a gente está lidando com um vírus que é um vírus, vamos dizer assim, muito complicado, né? É um vírus que tem várias faces, né? E que é o que a gente observa hoje, né? A gente tinha um vírus em que a gente tinha uma dinâmica do vírus em 2020, né? Que era uma dinâmica um pouco diferente, uma transmissão grande comparado com outros vírus, mas que afetava uma população mais idosa, uma população mais com comorbidade, e hoje a gente viu uma transformação em relação a isso. É um vírus que transmite muito mais, ele ganhou essa força, né? Aí a gente pode indicar que as novas variantes, que ganhou mais força e que está afetando população com idades menores e às vezes sem comorbidade. Uhum. Secretário, falando especificamente da situação hoje de Blumenau, né? A gente nunca teve tanta gente internada nos hospitais, a ocupação de leitos de UTI já está em 100%, ontem tínhamos 9 leitos de guerra já ativados, né? Ocupados, melhor dizendo até. A minha pergunta é a seguinte: a Prefeitura tem divulgado os números de 28 leitos de guerra disponíveis sempre no boletim diário, né? Há garantia de que podemos ter 28 leitos de guerra disponíveis, secretário? Então, a gente trabalha para isso, né? O que a gente tem que entender que é diferente, foi isso muito colocado também pelos hospitais, em comparação a 2020, ali, que a gente teve os leitos de guerra, principalmente a questão de RH, que hoje é uma dificuldade que a gente observa, né? O RH, e a questão que hoje a gente, além do coronavírus, nós temos uma demanda muito intensa de outras patologias, até pelo ano de 2020 que a gente teve, né? O ano em que a gente paralisou cirurgia também, o ano que paralisamos consultas ambulatoriais, em que o acompanhamento do doente crônico também teve dificuldade. Então, nós temos tudo isso, além do coronavírus, todas essas patologias, o que dificulta. A Prefeitura vem trabalhando forte com os hospitais para que a gente não deixe nenhum paciente para trás, né? O que aconteceu até agora. E que a gente continue ampliando os leitos, conforme ali a gente conseguir a disponibilidade de RH, a gente vai ampliando e dá suporte a esses pacientes, né? Não é uma tarefa fácil nesse momento, é uma tarefa que demanda, até pela situação que a gente vive, mas a gente vem trabalhando forte para isso, a gente trabalha para que nenhum paciente nosso fique sem assistência. E até pelas circunstâncias, né, secretário? Os hospitais tiveram aí que preparar a adoção daquele protocolo para escolher, né, para definir, na realidade, quem é que vai ter prioridade nos leitos de UTI, dentro da fila por leitos de UTI, né? E deve ser uma faceta muito cruel para os médicos, né? O senhor é médico, o senhor sabe muito bem como deve ser difícil aplicar esse protocolo. Na realidade, ele vem para facilitar o trabalho do médico, né? Porque ele vai ter critérios para obedecer, mas, ao mesmo tempo, vai ter que dar preferência para alguém em detrimento de outros, né? Isso afeta muito o psicológico de quem atende, né? Afeta muito, né, o psicológico. A gente já vinha com o psicológico dos profissionais, às vezes, um pouco já abalado, né? Pelo ano de trabalho estressante, né? O ano de trabalho estressante dentro das UTIs.
e até na atenção básica, né? E a partir do momento que você tem esses protocolos, né, que são protocolos estabelecidos, né, justamente como tu falou, para facilitar ali o certo trabalho do médico naquele momento, né, para tornar um pouco impessoal aquela situação, mas é uma situação extremamente complicada em que a gente vai estar com a saúde já vem estressada por um ano de pandemia e agora mais ainda com esse momento. Eu sempre fico pensando nessa pressão nos hospitais, no atendimento nos hospitais, por mais que tenha já um protocolo estabelecido para saber quem vai ter preferência e tudo mais, se essa pressão não cessar tão logo, se nas próximas semanas as internações continuarem subindo, a cidade pode adotar novas medidas de restrição para evitar que as pessoas circulem, se infectem e parem no hospital? Olha, aí é aquele negócio que a gente sempre falou com o prefeito, a gente avalia diariamente a situação que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Não é avaliado diariamente, né? E se medidas, se for colocado as situações que devem ser tomadas, elas vão ser tomadas conforme o panorama que a gente tem diariamente na nossa cidade. Secretário, falando mais um pouquinho do momento atual aqui na cidade, né? Nós temos aí já há quase 2 semanas uma certa estabilidade no número de novos casos, né? Isso não tem aumentado, tem oscilado aí dentro daquele nível de estabilidade, ou seja, não tivemos mais crescimento de novos casos, do número de novos casos diários aqui em Blumenau. Só que essa estabilidade ainda não chegou nas internações, né? O passado nos mostra, né, que quando o número de casos, novos casos diários estabiliza, essa estabilidade chega às internações depois de um certo tempo e, por consequência, depois também no número de mortes. O senhor acredita que isso vai acontecer, ou seja, o número de internações vai estabilizar de algum momento agora para frente, como ocorreu no passado também? Eu acho que a dinâmica do vírus ela não se modifica. Eu acredito que a gente deva manter essa dinâmica do vírus, né? Com proporções às vezes maiores, mas a dinâmica se mantém. A gente observa agora uma estabilidade no número. Como tu falou, a estabilidade na questão dos leitos de internação ela é um pouco mais para frente, né? Porque aí primeiro você tem estabilidade dos números, e aí a questão dos óbitos mais para frente. A gente até observa o crescimento dos óbitos posterior ao crescimento dos casos, o crescimento das internações e vem o crescimento dos óbitos. Então, assim, eu acredito que para frente a gente pode ter aí uma estabilização, talvez, na internação nos hospitais, mas eu não consigo te precisar quando que isso pode ocorrer. O curioso é que o número de mortes não aumentou ainda na mesma proporção que tem aumentado o número de internações, né? O senhor acha que vai acontecer isso? Ou seja, nas próximas semanas, o número de mortes deve aumentar? Eu acho que a gente pode ter, sim, um aumento de número de óbitos, né? Até pela demanda que a gente tem nos nossos hospitais. Mas eu acho que a gente tem que deixar também claro aqui que muitas vezes o óbito não ocorre pelo trabalho e empenho que existe tanto nos nossos hospitais e a qualificação que a gente tem nos hospitais, né? A gente tem que contar que é um trabalho muito bem feito nos nossos hospitais da região aqui, o cuidado que eles têm com esses pacientes, e aí você diminui a questão do óbito também, né? Quando você tem uma atenção, uma qualificação para profissionais que atuam na UTI, a questão do óbito também diminuiu. Mas eu acredito que a gente possa ver para frente até um aumento na questão dos óbitos. Ou seja, a tendência é que o número de casos continue estabilizado, que o número de internações daqui a pouco comece a estabilizar, não se sabe exatamente quando, e que o número de mortes ainda venha a sofrer um aumento antes de estabilizar e começar a cair. Mais ou menos isso que deve acontecer daqui para frente. Mais ou menos, é a dinâmica que a gente observa até agora, que a gente observou nos anos passados. Essa é a dinâmica. Lógico que a gente pode estar tratando aqui de uma cepa diferente que pode mostrar alguma outra situação, mas a dinâmica basicamente é essa. Secretário, em relação às restrições, né? Como aumenta muito, a pressão nos hospitais é muito grande, existe a possibilidade de a gente ter mais restrições na sociedade em relação à circulação de pessoas? Olha, a gente trabalha em nível do prefeito, em nível de Anvisa, essa questão eles vêm trabalhando, a gente trabalha, mas de forma regional. É o que eu falo, nós temos medidas restritivas para tudo em Santa Catarina, né? O governo do estado fez esse trabalho ano passado, foi um trabalho que você tem restrição para todo estabelecimento comercial, todo local você tem um nível de restrição, né? A dificuldade é que as pessoas cumprem, né? Essa é a dificuldade, as pessoas cumprirem. Porque se as pessoas realmente cumprissem essas restrições, levassem a sério essas restrições, você baixaria o nível de contaminação, né? Até com o simples uso da máscara, porque às vezes as pessoas hoje já estão deixando de usar máscara. Pois é. Lavar adequadamente a mão,
olhar um local que às vezes tu vai estar muito próximo da outra pessoa, deixar um distanciamento. Então, esse cuidado deixou de existir. Então, não dá para você só levar isso, a questão da cepa, mas também levar a questão que o cuidado das pessoas diminuiu. Né? Então, assim, restrições existem. A gente precisa que as pessoas... já faz um ano que a gente fala isso para as pessoas, né? E as pessoas não incorporaram isso, né? Que as restrições existem, que tem que ser cumpridas, né? E as pessoas têm dificuldade de cumprir. Eu falo isso porque no final de semana eu observei muito, por exemplo, no final de semana a gente está com serviços essenciais não funcionando, né? Nós estamos com quase sem estabelecimento aberto. Mas a gente observa uma circulação de carro impressionante nas ruas. Sim. Muito provavelmente que essas pessoas estão se locomovendo para ir na casa de um familiar, e aí nós podemos estar com os estabelecimentos fechados, as pessoas se encontrando em casa, a nossa transmissão ocorrendo também. Complicado, né? Nesse sentido, secretário, não faltou aí uma grande campanha de conscientização, tanto por parte do governo municipal, quanto por parte do governo estadual, e principalmente do federal, já que, infelizmente, a gente tem um presidente que não colabora muito, né, em relação a esses cuidados que as pessoas devem ter? Não faltou uma grande campanha de conscientização? Eu não vi. Na realidade, eu vi pontualmente do governo estadual uma campanha na TV, por exemplo, ou até mesmo nas redes sociais, forte, algo que impactasse, que fizesse com que as pessoas compartilhassem e convencessem as outras a fazer o mesmo. Eu acho que, assim, claro, parte do governo federal a gente poderia ter um pouco mais elaborado essas campanhas, né, a nível de ministério, como as campanhas de vacinação, né, a gente tem as campanhas de vacinação, assim, a nível federal, seria importante. Acho que em Blumenau a gente trabalhou muito, a gente teve muita campanha, né? Eu acho que teve até uma campanha impactante, que era uma campanha que mostrava as internações do hospital, na época, acho que foi, se eu não me engano, em julho. Nós temos as lives diárias, então a informação chega, vocês levam essa informação, Sim. Vocês colocam isso, né? O problema é que as pessoas parecem não entender a realidade do momento que vivem, né? Porque a informação acaba chegando, né? É praticamente um ano que a gente vem falando e batendo nessa tecla, né? E as pessoas acabam ainda não entendendo a situação que se vive, né, e acabam tendo os mesmos hábitos e não mudando seus hábitos, a mudança do seu hábito vai melhorar a pandemia de uma forma geral. Muita gente defende o lockdown, muita gente pediu lockdown, foi a justiça pedir lockdown no estado por pelo menos 2 semanas. Não tivemos por enquanto, e também a prefeitura não se prontificou a estabelecer um lockdown aqui na cidade, seja de 1 ou 2 semanas. Do jeito que está hoje, é melhor para a comunidade em geral do que se a gente decretasse o lockdown e as consequências disso para a economia também? Eu acho que o lockdown, ele é o extremo, assim, eu ainda não consegui ver a viabilidade dele se comparado com as restrições, né? Isso que fazer um lockdown, mas aí nós estamos falando de cidades que têm liberdade, né? É diferente eu comparar o lockdown numa estrutura que eu não tenho liberdade de ir e vir. Eu não sei o quanto isso impacta, não vi esse estudo em relação a isso, ainda não tive acesso, né? Qual é o impacto entre as restrições e o lockdown, né? Porque o que eu te falo, às vezes a gente fecha os estabelecimentos, fecha as estruturas e as pessoas continuam, né, se encontrando em casa, fazendo o seu churrasco, indo visitar certas pessoas. Então, assim, as pessoas ainda... O que a gente precisa é que as pessoas entendam a situação, porque senão tu fecha o estabelecimento comercial, fecha as estruturas, e elas continuam saindo, continuam se encontrando, né? E você não vai ter uma diminuição da transmissão, e você vai ter impacto comercial, você vai ter todo o impacto em relação à pandemia, tanto na saúde, tanto no comercial. Entendi. Secretário, por fim, vacinas, né? A gente recebeu um lote aí, acho que recebemos hoje já um novo lote de vacinas aqui em Blumenau, abriu o agendamento, provavelmente já fechou também, porque tem fechado em menos de 1 hora. Expectativa aí em relação à vacinação ao longo de 2021, se é que é possível prever quanto de vacina a gente vai aplicar durante o ano, secretário? Bom, essa previsão é difícil, porque a gente depende muito da quantidade de doses que chegam, né? O Brasil tem um sistema de vacinação espetacular, se não digo um dos melhores do mundo, mas a gente precisa de doses, né, para vacinar. Se a gente comparar a campanha de vacinação da gripe, a gente consegue vacinar uma população muito grande em pouco tempo, né? Mas para isso a gente precisa de doses, né? A perspectiva de vacinação que a gente observa e conversa, tem as conversas do Ministério, do Estado, é que vão levar ali para a gente vacinar 70%, 80% da população, vai levar ali até outubro, novembro, né, para a gente ter mais ou menos
esse número de população vacinada, né? Isso, claro, dependendo das doses que chegarem. Se a gente tiver um volume de doses que vão chegando aqui e que a gente consiga vacinar, a gente consegue encurtar esse tempo. Mas tudo vai depender de quantas doses nós estamos recebendo. Entendi. Perfeito, então, secretário. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui de conversar nesse dia que marca o primeiro ano, e espero que o último também, da pandemia de coronavírus aqui em Blumenau. Obrigado mais uma vez e boa tarde. Obrigado, Pancho. Uma boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.